bom, hoje então a gente dá início a uma série de vídeos aqui neste canal sobre as Crônicas de Nárnia. Fiquei bastante tempo pensando se eu deveria fazer um vídeo só para a série toda, ou um vídeo para cada um. Eis que eu decidi finalmente começar o ano aqui com o primeiro livro da série. Aos poucos os demais vídeos da série vão pipocar aqui no canal sem uma, como é que vamos dizer? Sem uma frequência definida, tá? Mas primeiro a gente precisa começar, não é mesmo? E nós vamos começar então por este aqui, que é o primeiro livro em ordem cronológica de eventos, tá? Este aqui é o Sobrinho do Mago, que na verdade foi publicado em 1955 como o sexto livro da série. O primeiro livro que o C.S. Lewis publica em 1950 é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o livro mais conhecido dele, aliás. Mas esta é a segunda vez que eu leio as Crônicas de Nárnia e não adianta, eu realmente prefiro acompanhar a ordem de eventos mesmo. Para mim, pelo menos, é meio anticlimático, né? Você chega ao sexto volume de uma série e de repente, né, você tá ali acompanhando aquela história, quer saber como é que ela vai terminar, e aí você para tudo para fazer um flashback imenso, né, do que teria acontecido quase um século antes daquela história toda, sabe? Bom, pelo menos eu sou assim, prefiro, né, descobrir como foi a origem de tudo, né, como é que tudo começou logo de cara. Mas tudo bem, nós somos pessoas diferentes, não é mesmo? Temos opiniões diferentes, me diga aí nos comentários se você prefere acompanhar essa história aqui pela ordem cronológica de eventos ou de publicação. Assim você também ajuda novos leitores de Nárnia a decidirem aí qual a melhor forma. Bem, este livro aqui, pessoal, é o início de tudo, porque aqui você vai encontrar a história da criação de Nárnia por Aslan, o leão, né, que talvez seja o leão de Judá. Seria ele o Messias? Seria ele o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Bem, fato é que é ele quem vai criar Nárnia, né? E o curioso aqui é o seguinte, ele cria Nárnia a partir de música. É uma bela canção que ele mesmo entoa. Agora, este mito de criação aqui de todas as coisas por meio de música, também não te lembrou Silmarillion? Pois então, aqui neste livro tudo é bastante sutil. Existe uma leveza nessa história. E é sim uma história para crianças, né? Toda a série é direcionada para crianças mesmo. O que não significa que nós adultos não possamos usufruir destes livros que são, além de tudo, muito divertidos. Mas vamos lá então. Aqui no Sobrinho do Mago nós encontramos então dois vizinhos, né? Um menino e uma menina, eles são crianças. A menina vive desde sempre ali naquela vizinhança, o garoto é mais ou menos novo, né? Ele tá ali, na verdade, passando uma temporada na casa de tios, né? O pai dele está aí trabalhando nas Índias, a mãe ficou para cuidar do garoto e a mãe, infelizmente, está muito doente. Então ela está na casa de seus irmãos sendo cuidada por eles. Na verdade, quem está cuidando dela é uma tia do garoto, né? O tio, na verdade, meio que se ausenta boa parte do tempo, ele fica o tempo todo ali no seu próprio escritório, barra laboratório, enfim. E ele é meio que o vilão desta história, a gente já vai chegar lá. Assim, este tio é meio que um mago também, portanto, o garoto da história é chamado Diggory, e aqui nesta nova edição, eu não sei porque o nome dele foi trocado, ele é o Gregório, enfim, vai entender. Então, este garoto é o sobrinho do mago do título do livro. A menina se chama Polly, eles começam a desenvolver uma amizade ali, e aí é o seguinte, ele vai contar para a menina que esse tio meio que o impede de entrar no laboratório dele, então ele está terminante proibido de entrar ali. Enquanto a Polly meio que tem, assim, passe livre, né? Ela, inclusive, encontrou dentro de casa uma passagem secreta, digamos assim. É uma portinha no sótão, que por conta das andanças dela, né, ela descobre que interliga todas aquelas casas geminadas da vizinhança. Então ela consegue transitar pelos sótãos de todas aquelas casas. Existe uma casa abandonada ali naquela vizinhança, as crianças estão, sei lá, de férias, não tem nada para fazer, e aí ela sugere pro Diggory que eles vão até lá, né, dar uma olhada na casa abandonada, enfim. Por que não? Não é mesmo? Então eles resolvem fazer isso e quando eles fazem isso, eles chegam àquela casa que deveria ser a casa abandonada, eles vão encontrar o quê? Um escritório barra laboratório. E aí o garoto se dá conta de que ele está no laboratório do tio. Curioso, não? A questão do espaço aqui neste livro é bem interessante. Bem, a questão é que esse tio logo está lá e vai realmente ficar muito pé da vida com aquelas duas crianças ali invadindo seu escritório, certo? Esse tio é meio que um descendente de fadas, então ele tinha ali uma caixa com uma poeira, meio pó de pirlim-pim-pim ou algo do tipo, uma poeira mágica de fadas, que ele usou para confeccionar anéis, veja bem. Então ele possui ali duas duplinhas de anéis, né? Dois anéis verdes e dois anéis amarelinhos.
Nisso das crianças terem sua atenção chamadas para aqueles anéis, né, a menina acaba tocando em um desses anéis e a Polly desaparece imediatamente. O que está acontecendo neste momento é o seguinte: o mago resolve usar aquelas duas crianças como cobaias de seu grande experimento. Então ele tinha forjado aqueles anéis, mas ele não sabia exatamente o que aqueles anéis fariam. Na verdade, assim, ele fazia uma ideia, mas ele não sabia na prática, né? Ele nunca experimentou aqueles anéis. Ele precisava das cobainhas, tá lá aquelas duas crianças, por que não? Então a garota some e o menino tem aquela sensação de responsabilidade pela garota. Tudo bem que eles tinham se conhecido há super pouco tempo, mas eles já eram amigos, né? Enfim, ele se sente responsável e ele, mesmo porque quem fez aquilo com a garota foi seu tio, então ele precisa buscá-la. Como ela some dali apenas com um anel amarelo, né, e é sabido que é preciso ter um parzinho, né, um amarelo e um verde, ele acaba pegando todos os anéis e some também. E aí ele vai parar num lugar bem estranho, né? Ele está ali, na verdade, num entremundos. Imagine aí você um bosque repleto de lagos. Cada um desses lagos é um portal para um mundo diferente. Eles descobrem, experimentando ali aqueles lagos, que o anel amarelo os leva para aquele mundo e o anel verde os traz de volta. Daí tudo bem. Bem, no primeiro momento, quando o garoto chega àquele lugar esquisito, ele meio que se esquece do que é que ele está fazendo ali. É como se ele tivesse passado pelo lago do esquecimento. E ele vê uma menina ali, mais ou menos perto ali de onde ele está, que não lhe é estranha, assim, mas ele também não se lembra quem é a menina também não se lembra dele. Aos poucos eles vão se lembrando de quem eles são, de como eles se conheceram e da forma como eles foram parar ali. Então, beleza. Agora eles estão trabalhando juntos para resolver aquele entrever e voltar para casa. Mas já que eles estão ali mesmo, né, eles resolvem experimentar ali aqueles laguinhos. Então, de novo, cada um deles leva para um mundo diferente, eles experimentam alguns, mas os mais importantes são os seguintes. Eles entram em um lugar chamado Charn. Tá aparecendo aqui na tela para vocês. Mas então, em Charn, o que eles têm é um mundo muito sombrio, composto apenas por estátuas. Então as pessoas não estão vivas, elas são simplesmente estátuas. Eles chegam a achar que era ali meio que um museu de cera, né, alguma coisa do tipo. Mas eles vão passando ali por aquelas estátuas até eles chegarem a uma de uma mulher muito alta, muito bonita, mas ao mesmo tempo muito assustadora. Então, é até interessante porque a garota tá olhando para aquela mulher e pensando, nossa, como ela é medonha, né? Enquanto o menino tá, nossa, que mulher maravilhosa. Enfim, do lado desta mulher que parece ser a rainha, porque ela usa uma coroa, existe uma mesinha com um sino e um quadrinho, né, com uma charada. E essa charada é um negócio horroroso para quem é curioso, ó, vá vendo. Ela vai dizer mais ou menos o seguinte, né? Se você, né, quiser tocar o sino e descobrir o que é que vai acontecer, beleza, toque aí o sino por sua conta e risco. Agora, se você resolver não tocar esse sino, você vai passar o resto da vida se perguntando o que teria acontecido se eu tivesse tocado aquele sino. A menina tá de boas, mas o garoto, ele não consegue conviver sabendo que existe um sino ali que ele poderia tocar e descobrir o que aconteceria, entendeu? Ele vai lá e toca o negócio. E aí, aquela rainha terrível, porém lindíssima, vai acordar. Primeiro, ela não entende quem são aquelas crianças, elas vão contar que foram parar ali por causa de anéis, foram criados pelo tio do menino, e aí ela fica muito interessada em conhecer este grandioso mago, né, que forjou aqueles anéis maravilhosos que fazem você pular de universos aí paralelos, enfim. Então ela meio que convence as crianças, na verdade ela meio que obriga, né, as crianças a levarem-na para Londres. E é isso que vai acontecer. Essa rainha doida aí vai aprontar várias em Londres. Ela inclusive rouba um poste, para você ter uma ideia. Bom, dadas as circunstâncias ali da zona que ela está fazendo no centro de Londres, as crianças conseguem transportá-la novamente para outro mundo. Só que nisso vai também o tio e vai também o cocheiro, né? O cara que era, sei lá, o taxista. Seu cavalo vai também. Eles vão parar num mundo esquisito, porque ele é o seguinte, ele é um vazio imenso, uma escuridão total. Não tem absolutamente nada ali. Enquanto eles estão tentando entender o que está acontecendo ali, né? Tá todo mundo meio desesperado. O único que tá tranquilão é o motorista do táxi lá, o cocheiro. E enquanto eles estão discutindo, eles ouvem uma bela canção sendo entoada por um leão. É aí que a gente presencia a gênesis de Nárnia, né? Nós temos ali o leão criando tudo.
Nisso de nós temos este leão criando tudo, o Diggory começa a se lembrar de sua mãe adoentada em casa, né? Digamos que a mãe do Diggory esteja nas últimas, então ele começa a pensar, poxa, este leão está criando todas as coisas, de repente ele pode criar um remédio para minha mãe. E aí nós temos o seguinte cenário, existe um jardim com uma árvore especial plantada ali, o leão pede que o menino vá até lá e recolha um dos frutos daquela árvore. Aí beleza, as crianças fazem isso, vão até lá a cavalo, que esse ponto já está voando, é o cavalinho alado aqui da capa do livro, né? Enfim, era o cavalo do cocheiro. Então eles chegam a este lindo jardim e quando eles chegam lá, encontram a árvore, né? Eles encontram também a rainha já depois de ter comido, sei lá, umas 25 maçãs daquela árvore. Você já sacou que árvore é essa, né? Pois então, enquanto ela come aquelas árvores, ela está se tornando cada vez mais pálida. É assim que ela se torna a rainha branca do livro mais conhecido lá, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Na verdade, ela não é a rainha branca, ela é a feiticeira branca, né? Bem, vocês entenderam. E ela meio que oferece a maçã pro menino, né? Porque, olha só, ele estava ali para colher uma daquelas maçãs e levar pro Aslan. Nós temos a feiticeira má ali naquele momento tentando convencer o garoto a comer ao invés de levar, né, pro leão, comer a maçã. Só que não funciona. Então ele realmente recolhe aquela maçã e leva de volta pro Aslan. E aí a gente entende que ele passou no teste. Então, como prêmio, o Aslan realmente deixa o garoto levar a maçã pro seu mundo. Enquanto isso, a gente tem as coisas se ajeitando em Nárnia. Nós temos lá aquele cocheiro que era o cara otimista desde o início, ali, quando ainda não havia nada ali naquele lugar, sendo coroado o rei de Nárnia, o primeiro rei de Nárnia. Aslan consegue trazer a esposa dele também de Londres para Nárnia, ela se torna a primeira rainha também. Você tem os animais também meio confusos ali, numa situação meio. Enfim, eles acabaram de ser criados, né? Então tá tudo meio bagunçadinho, porém se organizando aqui em Nárnia nesse momento da criação. É muito interessante. Mas então, aí você tem o retorno das crianças para Londres e você tem o garoto realmente dando aquela maçã para a mãe que milagrosamente vai ficar bem. Aí o que que ele faz? Ele pega o caroço daquela maçã e planta no jardim de casa. Vai nascer uma árvore maravilhosa que um belo dia ele vai cortar para fazer um guarda-roupa. É assim que surge aquele guarda-roupa que vai se tornar um portal para Nárnia no próximo livro. Enquanto isso, né, quando você para pensar que aquela rainha estava se alimentando da maçã ali, do fruto proibido e ficando cada vez mais forte, porém mais pálida, ela vai se tornando um negativo, né, daquela coisa colorida e linda que é a Nárnia recém-criada. E você vai vendo que ela é o oposto, né, daquilo ali. Ou seja, ela é o grande vilão da história. Então, Nárnia, desde o início, né, desde a sua criação, já traz, né, esse, vamos dizer, equilíbrio que será bem desequilibrado ali para frente, não é mesmo? Mas já existe o bem e o mal ali naquele mundo recém-criado. Pessoal, este é um livro todo redondinho. É um grande livro de aventuras, né, como eu disse para vocês, essa coisa das crianças, né, usarem os anéis para entrar nesses mundos diferentes e explorarem estes mundos e voltarem, enfim, é bem divertido. Eu imagino que uma criança ali de seus 9, 10 anos vá realmente se divertir lendo este livro. Eu não acho que crianças, né, na faixa etária para a qual este livro aqui se propõe, que é aí, né, 9, 10, 11, 12 anos, vão pegar as referências bíblicas, por exemplo. Eu imagino que isso aqui só seja captado por olhos adultos mesmo. E mesmo assim, só para quem tem um conhecimento mínimo da Gênesis. Então, não existe uma doutrinação aqui, não é nada disso. Você tem que pensar no contexto em que estes livros foram criados, né? O C.S. Lewis era cristão e introduziu alguns destes temas em seus livros. E vamos combinar que a boa e velha luta do bem contra o mal aparece aí em qualquer história infantil, não é mesmo? Então, aqui neste livro você descobre, né, como aquele guarda-roupa, né, veio a existir e por que ele é, né, um portal para Nárnia. E aqui a gente também descobre a origem daquele poste, né, que está ali no comecinho de Nárnia, né? Ok, ele foi um poste que foi criado ali para iluminar o caminho de quem chega lá pela primeira vez, mas ele realmente só foi parar ali porque a feiticeira branca pega um poste no momento em que ela é transportada junto com as crianças, enfim. Vai ter uma serventia, né, em Nárnia, isso que importa. E de Lambuja você ainda tem aqui neste livro um final muito bonito, muito tocante. Você vai vendo que toda a jornada do garoto não começa exatamente assim, mas a partir do momento em que ele se vê num lugar mágico, em que
não exatamente tudo, mas muitas coisas são possíveis, né? Ele pensa em algo não para si, mas para sua mãe. Né? Toda aquela aventura já foi vivida por ele, né? Ele não precisa de mais nada, ele só precisa que a mãe fique bem. Então, o pedido, né, da maçã como remédio para a mãe que ele faz para o Aslan é uma coisa bem bonita aqui neste livro. Enfim, pessoal, livrinho perfeito, altamente satisfatório para pessoas da nossa idade também. Fica a dica aqui para vocês, né? Veja aí se você também, como eu, prefere começar pela ordem cronológica de eventos. Você sai da leitura deste livro sabendo direitinho o que é Nárnia, como ela foi criada, a importância do leão, enfim. E como aquele guarda-roupa se tornou um portal também. Aliás, na hora que ele planta, né, a semente da maçã, ele junta ali aqueles anéis malucos também, né? Mas é isso, pessoal. Reforço aqui a recomendação para seus filhos, seus sobrinhos, enfim, e para você também. E eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.